Good day, mate. How you going? Good day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E depois que eu voltei, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, para trazer algumas experiências, algumas coisas que eu vi lá, algumas curiosidades sobre a Austrália, algumas notícias e muitas coisas aí, normalmente sobre a Austrália. E também sobre o inglês australiano, né? Eu já gravei vários vídeos hoje, e então a minha garganta tá pedindo socorro já. Eu queria deixar um recado, dizer que se você acha que eu falo muito devagar, coloca na velocidade mais rápida aí, 1,5, 2, que daí vai parecer que eu estou falando normalmente, né? E você não perde todas essas informações maravilhosas que eu tenho para trazer. E também que eu estou dando aulas de inglês online, e se você tiver interesse nisso, dá uma entrada lá no meu Facebook, e que tem todas as informações lá. E o Facebook tá aqui na descrição do vídeo. Mas também eu vou deixar aqui um QR Code para o meu WhatsApp. Também, se você entrar em contato, eu passo todas as informações lá. E hoje, então, eu queria falar sobre a Páscoa. Nós estamos na Páscoa, né? E aí eu queria falar como é a comemoração da Páscoa lá na Austrália, como eles comemoram, né? Esse ano, a Páscoa será comemorada nos dias 3, 4 e 5 aqui no Brasil, né? 3 de abril é a Sexta-feira Santa, o Good Friday. Lá também, né? Vai ser nos mesmos dias, é óbvio. Então, mas lá se chama Good Friday. Lá também se comemora o sábado, né? O sábado é chamado de Day After Good Friday. O dia 5 é o domingo de Páscoa, Easter Sunday. E lá também se comemora o dia 6, a segunda-feira, né, que vai cair no dia 6 esse ano. Então tem a Easter Monday, que é a segunda-feira depois do domingo de Páscoa. Porque normalmente eles transferem os feriados para segunda-feira. E no caso da Páscoa, a Páscoa sempre cai, né, num domingo, sempre é o domingo de Páscoa. A data é que muitas vezes muda, mas é sempre o domingo de Páscoa. E sempre, então, eles dão a segunda-feira de Páscoa, eles dão um dia a mais. Não tem muitos feriados lá na Austrália, né? Não tem tantos como aqui no Brasil. Então, quando tem um feriado, eles dão aí uma lambuja de dar um pouquinho a mais, um dia a mais e tal, porque as pessoas merecem, né? O coelhinho da Páscoa lá se chama Easter Bunny. Mas ele não é o animal que protagoniza a Páscoa na Austrália. A Austrália também tem o Easter Bilby. É estranho, né? Eu vou contar o motivo. A Austrália não adotou o coelho como símbolo principal da Páscoa porque ele é considerado uma praga ambiental devastadora no país. Enquanto em outras culturas, o coelho simboliza fertilidade e vida, e é por isso que ele é símbolo da Páscoa, para os australianos ele representa um desastre ecológico histórico. O que aconteceu? Em 1859,
um fazendeiro inglês chamado Thomas Austin recebeu 24 coelhos que foram enviados do Reino Unido. Ele encomendou esses coelhos porque ele queria praticar a caça ali no terreno dele e na propriedade dele. Então, ele soltou esses coelhos ali na propriedade para que ele pudesse caçá-los, né? Acontece que, sem predadores naturais, porque a Austrália não tinha coelho. Esses foram os primeiros coelhos enviados para a Austrália. Então, não tinha predadores. Sem predadores naturais e em um clima favorável, um clima quente, né? Agradável, os coelhos se reproduziram incansavelmente e se tornaram milhões em poucas décadas. Resultado, os coelhos destruíram as pastagens, causaram erosão severa do solo e competiram com espécies nativas por alimentos, levando algumas à beira da extinção, que é o caso do bilby, que é do tamanho, ele é um marsupial do tamanho é até menor do que o coelho, e tem a mesma dieta, porém, o bilby tem predador e o coelho não tem. E aí o coelho comia tudo, se reproduzia demais, comia cada vez mais e não sobrava comida para o bilby e não tinha o predador então para pegar coelhos, né? E o senhor Austin não conseguiu caçar todos os coelhos que ele trouxe. Então isso causou aí esse desequilíbrio ambiental, e é por isso que a Austrália não considera o coelho assim uma coisa tão boa para homenageá-lo na Páscoa. They're appealing to Aussie patriotism to boycott the bunny, a European tradition. And one of the things that we've looked at just this year actually was to get chocolate bilbies available for Easter instead of chocolate bunnies. Now we're a bit too late this year, but next year I hope there will be chocolate bilbies available in the shops. Once it was plentiful over 3/4 of the continent. Now the desert night is its last refuge. Our name for this enchanting animal is the bilby, and it was our coming that led to its decline. Bilbies have been pushed close to extinction, mainly by feral cats. Conservationists estimate that fewer than 10,000 exist in the wild right now, so they need all the help they can get. On the other hand, rabbits are a less than welcome pest. E aí, então, para proteger a fauna local, eles decidiram promover o bilby, que é um marsupial australiano que chegou próximo à extinção nessa época. E ele serviu, então, para substituir o Easter Bunny. O uso do bilby serve para conscientizar a população sobre problemas com desequilíbrio ambiental e também para arrecadar fundos para a conservação da espécie, porque eles conseguiram fazer com que a espécie aumentasse, eles estavam à beira da extinção e agora eles estão aumentando novamente gradativamente, graças a esses fundos que são arrecadados com as campanhas da Páscoa e então estão criando em cativeiro mais bilbies para que eles não estejam mais em extinção, né? Ou não cheguem à extinção. It's Easter time, and millions of children around the world are waiting for the Easter Bunny to deliver their bounty of chocolates.
But on Yarrie Station in Australia's Eastern Pilbara, Annabelle Coppin's kids are waiting for someone or something else to arrive. Well, our kids don't believe in the Easter Bunny, they believe in the Easter Bilby. It's a really special little creature that lives in the outback. It's not found all over Australia. And it's an icon of the district, and it also represents great biodiversity and that we're caring for country. Bilbies are tiny desert-dwelling marsupials with big ears, but just like the Easter Bunny, they are difficult to spot. Então, a primeira menção documentada do Bilby de Páscoa foi em março de 1968, quando Rosemary Dustin, uma menina de 9 anos, escreveu uma história chamada Billy the Aussie Easter Bilby. Essa história foi publicada 11 anos depois. E aí, então, tiveram a ideia de usar o Bilby como um substituto do Easter Bunny, do Coelhinho da Páscoa. A história ajudou a catalisar o interesse público pela proteção do Bilby, e em 1991, Nicholas Newland, da Foundation for Rabbit Free, Austrália, que eles têm até uma fundação para evitar ou erradicar os coelhos da Austrália, também desenvolveu a ideia do Bilby de Páscoa como uma ferramenta para aumentar a conscientização sobre os danos ambientais causados pelos coelhos selvagens e para aumentar a conscientização sobre a proteção de um animal nativo. Easter is in full swing and chocolate is on the minds of many. But will it be a bunny or a bilby that makes its way into your home? Brightly wrapped chocolate bunnies are just as big a tradition as the Easter egg, but now the bunny's got a battle on its hands from the Australian native bilby. Since the 1990s, there's been a concerted campaign to oust the bunny as the mascot for Easter here in Australia. Its replacement, a shy marsupial that calls the harsh Australian desert home, the bilby. Esses coelhinhos de chocolate, aliás, esses bilbis de chocolate que são vendidos na Páscoa, uma parte do valor que a empresa arrecada, ela passa para a fundação que protege os bilbis. E assim eles conseguem, então, manter essa espécie, né? E tentar reverter a extinção, ou estar próximo da extinção. Apesar da forte presença do bilby, o coelho da Páscoa tradicional ainda é conhecido e aparece em alguns contextos comerciais, mas o bilby é o símbolo oficial da conservação e da identidade australiana durante a data. Eu tenho que confessar que eu não ouvi essa história enquanto eu estava lá na Austrália. Eu vim saber dessa história agora pesquisando sobre a Páscoa. Pelas reportagens que eu já trouxe, dá para ver que realmente isso acontece, mas o que eu tive contato, eu passei uma Páscoa na escolinha, e o resto do tempo que eu estava lá, eu trabalhava no hospital. Então, quando eu trabalhava no hospital, em alguns dos feriados, eu trabalhava. E eu nem via o que acontecia lá fora, eu não tinha contato com crianças, então eu não sei bem se eles usavam mesmo esse bilby. Quando eu estava na escolinha, eu não me lembro se nem coelhinho da Páscoa parece que não usavam, eles distribuíram ovinhos de Páscoa na sexta-feira, acho que na quinta-feira, né? Porque na sexta era sexta-feira santa, mas teve aula ainda na quinta-feira, distribuíram ovinhos de chocolate para as crianças
comeram, ficaram tudo melecadas e tal. Mas coelho mesmo, eu não vi falarem muito nem de coelhinho da Páscoa e nem de bilby da Páscoa. Aí eu tenho que trazer a minha experiência, né?